Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se alguma vez eu ensinei alguma doutrina e depois o Senhor me mostrou que estava errado e precisei me corrigir. Sim, claro. Isso deveria ser a atitude normal de todo cristão, saber que não é infalível naquilo que diz. Eu sempre estou aprendendo, sempre estou me corrigindo e sendo corrigido. É para isso que, ao falar de como os cristãos devem proceder no ministério durante as reuniões da igreja, a palavra de Deus diz o seguinte: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Nós devemos estar prontos a sermos corrigidos e também ter a liberdade de corrigir irmãos que cometam algum deslize no que ministram. Não é exatamente o que você encontra nos cultos das iluminações religiosas, onde um fala e os outros apenas escutam e sequer ousam discordar do pregador ou do pastor. Mas ai de nós, se não tivéssemos irmãos idôneos para julgarem o que nós profetizamos ou falamos da parte de Deus. Felizmente eu estou cercado de irmãos assim, atentos, com os quais eu estou congregado somente ao nome do Senhor e também tenho acesso ao ministério escrito de outros irmãos mais experientes do que eu, alguns datados de até 200 anos. Esses escritos me ajudam a manter o que eu digo dentro de certa coerência, além de contar principalmente com o Espírito Santo a me guiar no entendimento da palavra de Deus. Daí a importância de procurarmos julgar as fontes das quais bebemos, o que eu faço regularmente. Por exemplo, eu não leio e nem escuto autores e pregadores pentecostais. Porque eu sei que muito do que eles dizem está permeado de erros. Já começa pelo fato de não terem certeza da salvação, ou então pregar um evangelho misturado com sensações da carne e obras como condição para se salvarem. Muitos deles o fazem na ignorância, porque aprenderam assim, mas deviam perceber que o jugo que eles colocam sobre os ombros dos seus seguidores não é diferente daquele que foi denunciado pelo Senhor quando repreendeu os fariseus do seu tempo. Será que você percebe alguma semelhança entre o que Jesus diz aqui e aquilo que encontra nas chamadas igrejas ao seu redor? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam pesados fardos e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares, as ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Mateus 23, de 1 a 7. Você já deve ter visto por aí essas cadeiras altas, em lugar proeminente, que é onde se sentam apenas os dignatários da religião. Eu procuro também não dar ouvidos a autores e pregadores arminianos, porque eles darão certa ênfase à capacidade humana, ao ensinarem que é o homem quem escolhe ser salvo, e não que isso é uma escolha que Deus fez na eternidade para cada um dos que são seus. Autores e pregadores calvinistas, por sua vez, irão colocar uma ênfase tão grande na eleição que às vezes acabarão se esquecendo da responsabilidade humana no processo, já que na palavra de Deus eu encontro as duas coisas, soberania divina e responsabilidade humana, ainda que acredite que ninguém será capaz de apontar com clareza onde termina uma e começa a outra. Afinal, ainda estamos vivendo num corpo de carne, não somos capazes de entender todos os desígnios de Deus, o que inclui também o entendimento intelectual da Trindade. Algo impossível ao raciocínio humano, mas perfeitamente possível à fé. Embora eu saiba que possa encontrar excelentes evangelistas entre os autores e pregadores, e esses autores e pregadores que reconhecem a eleição eterna do crente, quando eles começam a falar da igreja, aí eu viro a página, ou troco de canal. Isso por uma razão muito simples. Quem está vinculado a uma organização religiosa chamada igreja tal, não saberá ensinar o que é o um só corpo de Cristo, a igreja. Por essas e outras razões, eu procuro primeiro filtrar as fontes e depois filtrar a água que emana delas. Sugiro que você também faça esse duplo julgamento da fonte e da água, porque ao julgar a fonte, você poderá não ter de perder tempo julgando se a água que dela jorra é limpa ou não.
Mas voltando à sua pergunta, tenha em mente que a minha palavra não é a palavra de Deus. E a verdade que eu encontro, ela não é a minha verdade. A verdade que eu falo não é a minha verdade quando eu encontro na palavra de Deus. O que quer dizer isso? O que eu falo ou escrevo não é por inspiração divina, como fizeram os profetas e apóstolos, mas é a palavra de um ser humano como outro qualquer, apesar de eu procurar sempre citar a palavra de Deus textualmente ou apontar um livro, capítulo e versículo. Esta sim, a palavra de Deus, a Bíblia, essa foi inspirada literalmente pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas. Eu falo como homem, assim como qualquer outro que prega e ensina. O dom de quem ministra tem a função de tornar as verdades das Escrituras acessíveis aos seus leitores e ouvintes. Por isso o Senhor encorajava os seus discípulos com essas palavras. Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus 13, 52. Quem ministra é como um chefe de cozinha, que precisa saber equilibrar bem os ingredientes dos pratos, os temperos, mesmo que todos eles venham de uma mesma despensa, que é a palavra de Deus. As coisas novas são aquelas que têm a ver com o que o Espírito Santo revelou com a vinda de Cristo ao mundo. Mas é obrigação do escriba instruído acerca do reino dos céus tornar mais claras as muitas verdades também do Antigo Testamento, que por muito tempo tinham sido impossíveis de serem entendidas por lhes faltar o que hoje temos no Novo Testamento. Ao falar dos profetas e mártires do Antigo Testamento, o Espírito Santo diz, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, de 39 a 40 e 1 Pedro 1, de 10 a 13. Eu preciso me corrigir. Eventualmente eu preciso sim me retratar de alguma coisa que eu disse, como quando eu chamei Maria Madalena de prostituta numa pregação do Evangelho, e aí um irmão veio depois me corrigir, apontando que essa ideia é um boato antigo na cristandade, por isso é preciso ficar atento com as coisas que nós aprendemos de algum sistema religioso, ou de filmes, ou novelas, né? Nós precisamos buscar saber se elas têm fundamento na palavra de Deus. Nas coisas que eu escrevo e publico, quando é o caso, eu acrescento uma nota no final do que já foi publicado. Felizmente, para livros publicados em formato eletrônico ou impressos sob demanda, como são os meus, hoje é possível fazer correções rapidamente, sem precisar imprimir aquelas detestáveis erratas de antigamente, né? Aquelas tirinhas de papel que costumavam ser introduzidas nos livros, depois que já eram impressos, encontrava algum erro. Mas o fato de, eventualmente, eu me enganar não invalida o meu ministério escrito ou gravado. Pois se assim fosse, ninguém poderia escrever livros, ninguém poderia pregar nada mais. Todos os que ministram estão sujeitos a falhas, eventualmente. John Nelson Darby foi certa vez indagado por seu editor se ele queria que corrigisse o título de um dos seus primeiros livros, pois havia um equívoco na expressão do título, que chamava-se A Igreja de Cristo, já que essa expressão nunca é encontrada na Bíblia, e sim a Igreja de Deus. Ele respondeu ao editor para deixar como estava, porque era esse o entendimento que ele tinha na época em que escreveu o livro, e o leitor deveria estar ciente de que ele, Darby, continuava aprendendo. O caso mais emblemático comigo se deu depois que eu gravei um vídeo para o canal O Que Respondi, e na hora de editá-lo eu percebi que havia falado algo errado. Era apenas uma frase, mas eu não poderia publicá-lo assim. Como eu não queria voltar a gravar o vídeo inteiro, por causa do trabalho que iria dar, e eu estava sem tempo para isso, o que eu fiz? Eu gravei apenas a minha fala, o áudio, da minha fala corretamente, e para aquela frase,
E na edição, eu inseri o áudio naquele ponto da edição, porque eu gravo o áudio e o vídeo separados, e depois na edição que eu junto eles. Na versão texto, não há como perceber a correção, porque eu corrigi, publiquei, republiquei, corrigida. Mas no vídeo, sim, se o espectador for capaz de fazer leitura labial. Ele vai perceber que a minha voz não está dizendo a mesma coisa que dizem os meus lábios. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.